Olá pessoal, eu sou o Nathan Gabriel e hoje irei falar um pouco sobre o contrato de trabalho de estagiários e aqueles que são também menores aprendizes. Muitos ainda estão com dúvida depois que foi caducada a MP, ou Medida Provisória 927, em que previa o trabalho de forma home office ou teletrabalho desses contratos, que era regido por forma de estágio ou de menores aprendizes. A dúvida seria no seguinte sentido: Nathan, na atual legislação, isso é possível aplicar, mesmo tendo caducado aí a medida provisória? Nesses casos, a resposta é não. Na legislação, não prevê um trabalho home office para aqueles que são menores aprendizes ou estagiários. Por quê? São contratos de trabalho que exigem um acompanhamento mais próximo e também tem que ter um supervisionamento dessas pessoas a qual estão sendo assistidas por um supervisor, por um diretor, por quem quer que esteja ali. A medida provisória ela veio apenas para socorrer o empregador neste momento aí de pandemia do novo coronavírus. O que acontece? Para aqueles que foram contemplados, aqueles estagiários e menores aprendizes que foram contemplados pela medida provisória e que teve seus contratos regidos pelo teletrabalho ou home office, esses ficarão então sobre o benefício dessa medida provisória até que o empregador comunique para o retorno do trabalho presencial. Na lei, agora falando na CLT, como não está mais valendo a medida provisória, na CLT, no artigo 7.2, parágrafo 2º, no artigo 7.5, corrigindo, parágrafo 2º diz que, ao retornar para a empresa, o empregador deverá comunicar o empregado, aí eu falo me referindo ao estagiário ou ao que trabalha também de menor aprendiz, com um prazo mínimo de 15 dias que antecede o seu retorno ao trabalho. E isso acontece de forma unilateral. Ou seja, não há concordância das partes. O empregador apenas comunique para que aquilo aconteça. E nesses casos, fora então aqueles que já foram contemplados por essa medida provisória, não há na legislação uma forma ou um amparo para aqueles que trabalham com um contrato de menor aprendiz ou estagiário. Acontece que, nos casos em que já houve a contemplação desses benefícios, o empregador ele poderá deixar esse contrato de forma home office, mas um detalhe que é bom ser seguido, porque nos entendimentos dos tribunais faz com que se o empregador não prove que ele estava acompanhando aquele programa de estágio ou aquele programa de aprendizado, ele poderá ser responsabilizado, mesmo que se ele alegar que estava sob o benefício da medida provisória. Então, por mais que não retorne o empregado agora, mas é bom deixar provas de que aquele empregado estava, sim, sendo amparado conforme a lei da época. Aí, nesses casos, o empregador, num eventual ajuizamento de ação trabalhista, ele poderá
ficar livre aí de uma possível ou eventual condenação. Tá bom, gente? Então, só para resumir aqui para vocês, na legislação atual, não há possibilidade do estagiário ou menor aprendiz trabalhar de forma home office ou o que chamamos de teletrabalho. Agora, quanto à medida provisória, nos casos em que ele já foi contemplado, ele poderá continuar e, caso retorne, o empregador deverá comunicar os 15 dias e, após a comunicação de forma unilateral, ele retornará à empresa. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem comigo. Até o próximo vídeo. Lembrando que todo sábado temos conteúdos novos. Aguardo vocês até meu próximo vídeo. Até mais.